Uma indústria deseja fabricar uma lata cilíndrica sem tampa com um volume de 108 pi centímetros cúbicos. Tudo bem. O custo por unidade diária do material da base é o dobro do custo por unidade diária do material da superfície lateral. Tá. Sejam Rzinho o raio da base, Hzinho a altura da lata, o valor de H em centímetros que minimiza o custo total de produção é. Questão clássica de derivada, extremamente batida. Vamos ver se vai dar trabalho, se não vai. Honestamente, não sei. Vamos ver o que acontece aqui. Eu acho até que eu fiz essa no primeiro momento, se eu me lembro bem. Não dá. Eu não lembro se eu cheguei a fazer ou se eu cogitei fazer. Enfim, tá? Independente disso, a gente vai ter o seguinte. Quando ele fala ali que o custo por unidade diária do material da base é o dobro da unidade do custo por unidade diária da superfície lateral, significa que na hora da gente calcular a área em si, a base tem que ser multiplicada por 2, tá? E aí tem um outro detalhe. Ele já fala que essa lata é sem tampa. Então a gente só está olhando para a base mesmo, para a base de baixo, especificamente. E aí que a gente está multiplicando por 2 porque o custo é o dobro, tá? Se a gente tivesse as duas bases, tu teria 2πr ao quadrado vezes 2 ainda, porque o custo é o dobro. Pegou a ideia? Então esse vezes 2 não é por causa de base de cima e base de baixo. Eu sei que só tem a base de baixo. Só que o custo dela é o dobro, isso tem que ser levado em conta, tá? Inclusive já caiu questão disso na própria FON, nos 10 e poucos ali, tem aquela questão do vitral que falava da incidência de luz, que passava metade no colorido e passava normal na parte transparente. Uma coisa assim, tá? Me perdi. Ah, tá. Na parte da área lateral, a gente vai ter 2πr vezes h. Esse é o cara que a gente quer minimizar. Então a gente vai querer derivar, beleza? Aqui eu não vou sair derivando porque a gente tem o R e tem o H ainda. Como a gente quer achar o H, até seria interessante a gente desaparecer com R. Mas daria muito mais trabalho desaparecer com R primeiro. Porque ele fala que o volume, lembra que o volume é πr ao quadrado, vezes a altura, ele fala que o volume é 180 π. O π corta, a gente vai ter que o H é muito mais fácil de isolar. É 180 sobre R ao quadrado. E eu vou usar isso ao meu favor. Então a gente vai ter 2πr ao quadrado mais 2π vezes R vezes 180 sobre R ao quadrado. Vai cortar um R ainda. Dá para derivar em relação a R. Né? Então, derivada em relação a R, eu quero que seja zero, porque a gente quer uma situação de mínimo. E isso vai nos levar para o H no final, porque a gente vai achar o R, achado o R a gente acha o H, tá bem? Então a derivada vai ficar 4πr mais, no caso menos, né? Porque derivada de 1 sobre R é o quê? É menos 1 sobre R ao quadrado. Então fica menos 2π vezes 108 sobre R ao quadrado. Até aí, beleza. Isso tem que dar zero. O π corta. O 4 corta com 2. Corta esse 2 também com 108. Então a gente vai ter que R ao cubo tem que dar 54, fazendo MMC, jogando para um lado, jogando para o outro, tá? O R ao cubo tem que dar 54. Isso nos diz que o R, 54 é 27 vezes 2. Então vai ser 3 raiz cúbica de 2. Esse é o valor do R que minimiza o negócio. A altura associada, lembra que aqui é R ao quadrado. Então a gente vai ter o quê? Vai ter um 9 e raiz cúbica de 4. Tá? 108 por 9 dá para dividir direto. Fica 12, né? E aqui a gente consegue... Fica 12? Fica 12, claro. A gente multiplica por raiz cúbica de 2, tanto em cima quanto embaixo, para poder racionalizar. Entenda, racionalizar raiz cúbica não é só multiplicar por ela própria. Tu tem que fazer aparecer um cubo perfeito. Do 4 para aparecer um cubo perfeito, eu quero que apareça 8. Por isso que eu multipliquei por 2 apenas. Então a altura fica 12 raiz cúbica de 2 sobre 2, que vai nos dar 6 raiz cúbica de 2, o nosso gabarito. Tá? Eu até achei que ela daria mais trabalho, mas não, bem tranquilo. Questão padrãozaça. Esse é o tipo de questão que na hora da prova tu não pode perder. Porque tem um monte de questão de prova antiga, tanto da EFON quanto da Escola Naval, que usa essa estrutura. Algumas até mais pesadas, outras nesse mesmo estilo. Tá? Então não perde questão assim, por favor. Vamos para a próxima.